Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos recebendo Andrei Martyanov, autor e analista militar, além de especialista nas Forças Armadas Russas e em estratégia naval. Podemos acrescentar também que Martyanov é ex-oficial e posteriormente foi diretor no setor aeroespacial comercial nos Estados Unidos. Seja bem-vindo de volta ao programa. É um prazer. Eu queria discutir com você os acontecimentos atuais, assim como o enfraquecimento da posição da OTAN, não apenas na Ucrânia, mas em toda a sua estrutura. Mas antes, acho que um bom ponto ou um bom lugar para começar é esse plano de paz aparentemente fracassado. Ou seja, o presidente Trump apresentou seu plano de paz, que foi imediatamente rejeitado por Zelensky. E logo depois, a Rússia iniciou um ataque muito poderoso de mísseis e drones contra a Ucrânia. Isso foi seguido por uma ofensiva em toda a linha de frente, ao que parece, na qual a Rússia rompeu várias linhas de defesa na Ucrânia. Então agora, acredito que as regiões de Chasiv Yar e Torezk, especialmente, são de grande importância. Eu queria saber primeiro, o que você acha desses acontecimentos? E você acredita que os russos estão buscando uma solução militar agora, que a diplomática parece um tanto enfraquecida? Acho que a solução militar nunca esteve realmente fora de questão. Ela sempre esteve ali, em segundo plano. E seja o que for que aconteça depois disso, porque é um campo de batalha, se alguém acha que a diplomacia por si só vai resolver alguma coisa, quero lembrar minha citação favorita de Zhou Enlai, o primeiro-ministro da China, em 1954. Ele reformulou o famoso ditado de Clausewitz, mas virou o 180 graus, ou 360 graus, segundo Annalena Baerbock, dizendo que a diplomacia é a continuação da guerra por outros meios. O campo de batalha e o equilíbrio de poder sempre decidiram tudo e continuarão decidindo. Diplomatas apenas agem de acordo com as realidades no terreno. Eles tentam moldá-las e direcioná-las a favor do país que representam. Mas a verdade é que isso é um campo de batalha. E em termos de soluções militares, por assim dizer, isso nunca esteve em dúvida. Todo mundo entende agora, especialmente depois do que foi cometido no Oblast de Kursk, especialmente o nível de atrocidades que foram cometidas, que não haverá um cessar-fogo clássico no que o Sr. Trump quer, porque ele não quer paz. Ele quer um cessar-fogo. Os russos querem paz. E o desejo de paz dos russos está condicionado à destruição do regime de Zelensky. E não é só o regime de Zelensky. Zelensky é apenas um fantoche, na verdade. É o próprio regime que, obviamente, é alimentado por dinheiro ocidental e pelos serviços secretos do Ocidente, especialmente hoje em dia com o Reino Unido, que desempenha um papel fundamental em toda essa confusão, e os Estados Unidos ainda fazendo parte disso. Então, sim, tem sido uma solução militar o tempo todo. E depois disso, haverá o que se chamaria de operações por forças especiais, serviços de inteligência e o Ministério de Assuntos Internos para limpar o que restar desse regime nazista. Vamos falar claramente o que é. E sim, é basicamente militar. É interessante essa questão do cessar-fogo. Quero dizer, o Macron recentemente fez alguns comentários à mídia em que disse que se o Putin quisesse paz, na verdade o Putin não quer paz. Ele disse que Putin está mentindo, porque se quisesse paz, não estaria atacando a Ucrânia. Então ficou uma dicotomia clara. Ou você é a favor da paz e não faz ataques, ou você é um mentiroso. Mas no mesmo segmento, ele também pediu um cessar-fogo incondicional. E, considerando que Putin não aceitou, isso significa que ele não quer paz. Quando o presidente Putin fala com os negociadores americanos, ele diz, eu quero paz. Quando ele fala para o mundo inteiro, ele diz, eu quero paz. No entanto, ele continua bombardeando a Ucrânia. Ele continua tirando vidas na Ucrânia.
Só estamos esperando uma resposta. O presidente Putin concorda com o cessar-fogo incondicionalmente? Eu assisti, e o que me chamou a atenção, acho, foi que pareceu um pouco enganoso, porque se você quisesse paz, falaria sobre um acordo político. Novamente, quando você diz cessar fogo incondicional, isso implica que você deixa de lado toda a solução política. Mas isso não seria apenas mais um acordo de Minsk? E se for o caso, o que seria necessário para a Rússia, na sua opinião, aceitar? Bem, que tipo de acordo político teria que ser aceito para acabar com a guerra? Eu simplesmente não posso citar Lavrov. E na verdade posso citar Putin também. Causas raízes. Remova as causas raízes e pronto. Então vamos conversar. Mas o problema é claro, como já foi dito muitas vezes por muitas pessoas, inclusive por mim, que isso é peremptório. É feito para ser rejeitado porque os russos não são estúpidos. Eles entendem a natureza do Ocidente moderno, ou, nesse caso, até mesmo do velho Ocidente. E a ideia por trás, essencialmente, da OTAN, do artigo 5 e tudo isso, é tudo sobre isso. Vai ser rejeitado. Mas os russos não têm pressa porque vem a dinâmica dentro da OTAN. E como muitos profissionais militares já disseram, bem, a OTAN é um morto-vivo, sabe? Portanto, os russos não têm motivo para se apressar em nada, porque, no final das contas, será principalmente um modus vivendi entre a Rússia e os Estados Unidos, se os Estados Unidos amadurecerem o suficiente para lidar com isso de maneira adequada. A Europa, como venho dizendo há 10 anos, essencialmente não importa em muitos aspectos, porque não tem recursos para continuar ou criar qualquer tipo de ameaça militar real no primeiro quarto do século XXI. Se, Deus me livre, alguém for estúpido bastante para tentar algo, a Europa será transformada em um estacionamento. Isso leva ao twist em apenas 25 minutos. Mas eles sabem disso. E é por isso que, por exemplo, quando falamos sobre o Macron, é tudo manobra verbal, ponto final. Não há substância por trás disso. As economias da Europa são ocas quando se trata da verdadeira correlação de forças e meios. Seus exércitos, quero dizer, se você olhar para o exército francês, que é o melhor exército da Europa por padrão, é uma piada, quero dizer, não é um exército. Se você olhar para os níveis de prontidão técnica deles, por exemplo, o já minúsculo parque de, digamos, tanques ou força aérea é simplesmente um terceiro mundo com alguns pedaços de tecnologia moderna. E eles não têm nenhum tipo de sistema integrado para conduzir uma guerra moderna do século XXI. Os Estados Unidos não têm mais isso, mas esqueça a França ou a Alemanha. A Bundeswehr é pior do que uma piada. É uma força militar inexistente. O mesmo vale para o Reino Unido. Então, se eles acham que podem de alguma forma liberar ou fornecer todo esse dinheiro, isso apenas vai acelerar o já alto nível de inflação. De qualquer forma, eles não conseguirão comprar muita coisa com isso. Mas, novamente, é preciso uma modernização crítica e sistêmica e reformas nas Forças Armadas. Eles não conseguem fazer isso. Não há nada ali. Sim, você acabou de chamar a OTAN de um morto-vivo. E bem, me lembro de um artigo no Washington Post em 2023, depois da contraofensiva desastrosa que os americanos e britânicos pressionaram os ucranianos a fazer, mesmo contra o Conselho de Comandantes Militares dentro da Ucrânia. Então foi um estudo de caso interessante sobre quem realmente estava comandando a guerra. De qualquer forma, nesse artigo, apesar do massacre do exército ucraniano, dizia obviamente não foi uma vitória para a Ucrânia, mas foi uma vitória para a OTAN. Dizia com bastante entusiasmo, acho que a palavra foi um grande sucesso, porque isso criou mais demanda pela OTAN. Agora, de repente, a OTAN obviamente percebeu que ainda tem um propósito. A OTAN estava se expandindo. A Alemanha havia abandonado todas as ambições de trabalhar com a Rússia e, em vez disso, iria se militarizar. E, de repente, todo o bloco militar estava focado.
Temos um novo inimigo novamente, um propósito. Mas acho que muito disso se baseava na ideia de derrotar os russos na Ucrânia. Em contraste, o poder da OTAN foi derrotado, ou seja, não há mais armas disponíveis. E agora vemos os Estados Unidos se retirando, não apenas da Ucrânia, mas também expressando abertamente o desejo de sair da Europa e vão priorizar algumas prioridades estratégicas ao redor do mundo, como a Ásia ou o hemisfério ocidental. Então, com a ausência dos americanos, é provável que os europeus também fiquem divididos, o que levanta a questão: o que está acontecendo com esse bloco da Guerra Fria, já que a União Soviética obviamente já se foi há muito tempo? Como você vê o futuro da OTAN? Ela pode se recuperar disso? Porque me lembro de ter dito há um ano que o futuro da OTAN era um pouco incerto, e isso foi descartado como pura propaganda russa, que a aliança se recuperaria e seria mais forte do que nunca. Mas mesmo agora, algumas dessas pessoas parecem estar apenas reconhecendo que as coisas não vão bem dentro do bloco militar. Bem, primeiro precisamos ter em mente que todas as pessoas normais, mentalmente sãs e competentes, não trabalham no Washington Post ou no New York Times. Há pouquíssimas delas, se é que há alguma, no Conselho de Relações Exteriores. Depois, quando você vai para os think tanks britânicos deles, é basicamente um circo. É um monte de idiotas palhaços, sabe? Imbecis credenciados correndo por aí, fingindo que estão se exibindo pro nada. Coisas que eles obviamente não entendem. Eles fingem que sabem o que é estratégia. Não sabem. Não há um único general americano que realmente entenda o que é estratégia. Muito menos se você falar de europeus. Então os europeus voltarão à estaca zero, mas desta vez sob a espada de Damocles, sob a ameaça do potencial nuclear e convencional russo. E provavelmente farão o que vem fazendo há 1000 anos, atacar uns aos outros. É isso. Isso é a Europa, essencialmente. Apesar de todas as suas grandes conquistas, que veneramos e amamos, elas nasceram essencialmente de guerras constantes e de se matarem em quantidades industriais. Então a Europa voltará a isso. E os russos não se importam se eles começarem a se destruir completamente, porque no fim das contas, os russos têm os próprios interesses nacionais e não se importam desde que isso fique longe da Rússia. Nesse sentido, só posso citar Douglas Macgregor. O coronel Douglas Macgregor e o coronel Daniel Davis falaram publicamente sobre isso há cerca de 2 semanas em seu programa. E Douglas Macgregor afirmou: Dani, você se lembra, em 1997, estávamos na Alemanha. Eu já te disse que a OTAN é um morto-vivo. Sabíamos que não é uma aliança militar de verdade. Basicamente é uma lavanderia. Então qualquer um que venha do Washington Post ou de onde for sabe, e tente fingir e colocar uma Porto Alegre, você será imbecil, narmesperi, blotair, Samuel Bolero, em Crois, Kim Rotor, na contraofensiva. Quando estávamos planejando a contraofensiva, a segunda formação das Forças Armadas da Ucrânia, junto com os mercenários, já havia sido eliminada. É como se, caras, vocês nem sequer entendem o que é uma guerra. E essa é uma questão que não pode ser tratada separadamente das questões econômicas, das questões de tecnologia, P&D, desenvolvimento tecnológico e da forma como você precisa lidar com as realidades táticas e operacionais. Simplesmente não dá para explicar isso para eles, porque a maioria deles, não todos, alguns entendem, não compreende. E tipo o Macron, você consegue me imaginar explicando ao Macron o que é a correlação de forças e meios? Muitos generais franceses não entendem isso. Alguns sim. E eles já estão escrevendo cartas para ele, cartas abertas e coisas desse tipo. É um caos. E estamos lidando com um mundo onde o capitalismo financeiro, como era o parasita, como diz Michael Hudson, está colapsando a civilização. Porque no fim das contas, sabe de uma coisa? Por mais estranho que pareça, Vladimir Lenin, você pode não ser, sabe, eu não sou comunista, quero dizer, não sou marxista, mas
Uso, sabe, o método marxista quando necessário. E você lê o famoso artigo de Lenin, é uma obra inteira, bem substancial. Imperialismo, fase superior do capitalismo. Meu Deus, ele previu tudo. Bancos, capitalismo financeiro que começa a consumir as sociedades produtivas do Ocidente. E é exatamente isso que aconteceu. E agora você tem esse bando de idiotas que só sabem ganhar dinheiro do nada. Eles acreditam que o mercado de ações, de alguma forma, reflete a economia. E eles basicamente foram pegos por alguém e jogados contra a parede da realidade. E a realidade é algo muito diferente. E quando olhamos atentamente para isso, sim, a OTAN acabou, essencialmente. Eu nem consigo imaginar como eles podem agora. Se você deixar os europeus sozinhos, os Estados Unidos não vão abandonar completamente a OTAN. É tudo claro, você sabe, é tudo marketing e é tudo balão de ensaio do Trump. Mas a questão é, se você olhar para a base técnica da OTAN, ela está obsoleta. E estou falando dos Estados Unidos também. Está absolutamente obsoleta. O que impulsiona a geopolítica moderna não são ideias. A maioria deles está desconectada da realidade, ou seja, do verdadeiro potencial militar industrial e da COFM, correlação de forças e meios. Esse é o principal motor da história deles. Por isso, você sabe, marxistas e marxistas soviéticos, russos, entendiam isso. Por isso eles odiavam o Ocidente, porque de repente disseram, sim, nós conhecemos essa coisa mágica, sabe, essa varinha mágica, é assim que você tem que falar com o Ocidente. E é por isso que eles odeiam todo mundo. E eles odiavam Stalin, porque ele industrializou a União Soviética e coisas desse tipo, que no final das contas, com o 9 de maio chegando, o dia da vitória, sim, derrotaram essencialmente o que a Europa havia se tornado naquela época. Porque não era só Hitler ou a Alemanha, era toda a Europa que invadiu a União Soviética. Então, o que posso dizer? Eles não estão felizes, mas não há nada que possam fazer a respeito. Sim, parece que depois que a UE não conseguiu entregar benefícios econômicos para seus membros, agora eles estão falando de uma UE geopolítica, o que significa uma versão mais militarizada. Então, acho que os franceses veem algum benefício nisso, porque em uma UE econômica, a liderança seria alemã, mas em uma mais militarizada, eles teriam que passar o bastão para os franceses. Mas, novamente, não parece que a Rússia será um inimigo grande o suficiente para manter a UE unida, porque já vemos, você mencionou as celebrações de 9 de maio em Moscou. Já temos os húngaros, pelo menos os eslovacos, que vão participar do desfile em Moscou. E isso apesar das ameaças da União Europeia. Então as coisas já estão começando a se fragmentar um pouco. E parece que os italianos também já estão começando a reduzir o envio de suprimentos militares. Então algo parece estar acontecendo. Mas digamos que um acordo político não possa ser alcançado. Sim, não é possível. Como seria uma solução militar agora? Porque certamente a Rússia não quer entrar na Ucrânia Ocidental. Isso seria terrível. Mas se eles quiserem evitar uma guerra de guerrilha prolongada, uma guerra sem fim, outro Afeganistão de 20 anos, como seria uma solução militar para a Rússia se o que restar da Ucrânia continuar recebendo armas em grande quantidade? Bem, esse é um dos erros, aliás, que, sim, Washington, esses estrategistas, entre aspas, eles não são estrategistas. Eles pensaram, sim, Afeganistão, vamos colocar os russos nessa confusão. E bem, eles não estudaram a história da guerra no Afeganistão. Mas a questão é que não se trata do 40 exército, que tinha menos de 100 mil combatendo no Afeganistão, e na verdade era significativamente menos. Aqui é uma história completamente diferente. Mas o ponto é que, bem, armas, terrorismo, com certeza a Ucrânia continua num antro de atividades terroristas. Não há dúvida quanto a isso. Mas como já foi dito, é muito difícil dizer agora.
Por exemplo, pouco antes de entrarmos no ar aqui, os russos já haviam tomado vilarejos importantes. Na verdade, vilarejos bem grandes. Provavelmente já é a cidade de Kamenka, na região de Kharkov. Sumy, bem, é praticamente o próximo passo. Então as coisas mudam tão rápido que você nem sabe como acompanhá-las, porque o Estado-Maior e Putin não divulgam seus planos. Só nos resta observar. Mas, como venho dizendo há muito tempo, os russos não se importariam com algum tipo de acordo político, no sentido de que eles irão governar, não como parte da Rússia, mas governar. Sabe, os russos não querem gastar muito dinheiro. Eles querem mudanças políticas lá. Por exemplo, Odessa, Nikolaev e até Kiev, você sabe. Então eles terão seus representantes ali. E isso vai levar muito tempo, o que, claro, será completamente isolado de qualquer influência da OTAN, enquanto você basicamente tem que esperar que outra geração de ucranianos simplesmente envelheça e morra antes de poder dizer que, ok, esta é a nova geração que realmente pode compreender o que foi feito a eles pelo Ocidente e em quem confiaram. E aí eles podem começar pelo menos algum tipo de processo de cura. No momento, a grande maioria da população russa não quer lidar com os ucranianos. Não apenas com a Ucrânia, mas com os ucranianos como povo. Há um sentimento esmagador entre os russos agora de que eles não são um povo irmão. O que de fato é verdade, eles não são. E como resultado, provavelmente teremos essa solução política prolongada, em que haverá a federalização, ou até mesmo a confederalização do que restar da Ucrânia quando tudo estiver resolvido. Algumas partes provavelmente avançarão mais rápido. Vamos supor, por exemplo, um cenário. Votação para se juntar à Rússia, digamos, Odessa. Isso poderia acontecer? É por isso, aliás, que os ucranianos ocidentais, especialmente os bandeiristas, estavam tentando remover as populações do leste ucraniano, russas e judaicas de Odessa e reassentá-las. Havia todo um programa para reassentar esses ucranianos ocidentais em Odessa, que historicamente é uma cidade russa. Ela foi construída pelos russos. Então temos esse cenário, e possivelmente outros, quem sabe. Talvez até mesmo um cenário militar não esteja descartado em relação a Odessa e Nikolaev. Eu não sei, mas há várias possibilidades ou várias contingências, se preferir. Temos que analisar a árvore de decisões, como a liderança militar e política russa tomará suas decisões, ou como a árvore de decisões irá se desenvolver, dependendo de todos os tipos de fatores. Por enquanto, os Estados Unidos fingem que negociam de boa fé. Os russos não são idiotas. Eles sabem que não se pode assinar nada com os Estados Unidos ou com o Ocidente. Não significa nada. Então esse é o jogo prolongado deles, com diplomatas se posicionando. Os russos provavelmente são os segundos melhores depois dos chineses quando se trata de prolongar as coisas, tornando isso um processo longo e tedioso. Pode durar anos. Se o Trump sair como prometeu, ele prometeu isso há muito tempo. Não sei por que ainda não saiu, e na verdade sabemos por que ainda não saiu. Mas enfim, ele disse o quê? Dia 30 agora? 30 de abril? Nada muda, nada foi alcançado, eu vou sair. Os russos ficam na torcida, tipo, cara, por favor, porque os Estados Unidos eram o principal motor por trás disso. E o Sr. Trump, obviamente, com sua primeira administração, teve um papel fundamental em armar e reformar o exército ucraniano para realmente atacar a Rússia. O que é estranho sobre a postura dos Estados Unidos, agora como mediador, é que até Marco Rubio reconhece ou argumenta que isso é uma guerra por procuração. E nessa guerra por procuração, bem, o que ele não diz abertamente, mas que é evidente, é que os Estados Unidos são realmente um participante principal. Isso é, em grande parte, uma guerra por procuração entre a OTAN e a Rússia. E quando falamos em OTAN, os Estados Unidos são realmente o único ator relevante, ou principal, pelo menos. Então, isso é um conflito entre americanos e russos. Por isso é interessante como eles agora se posicionam como, bem, nós somos o mediador, vamos tentar negociar um fim para isso. Mas eles são o principal ator.
É assim que eu interpreto essa mediação também. This is how I interpret as well. This mediation, if it's about walking away, then Se a questão é simplesmente sair, então é basicamente entregar a responsabilidade por uma guerra perdida aos europeus. Quero dizer, é um pouco como o Afeganistão. Já temos aviões na pista, pessoas tentando fugir, e os americanos tentando passar isso adiante como se fosse um problema dos europeus. Os europeus estão respondendo de uma forma que mostra que querem ocupar o lugar dos Estados Unidos e, essencialmente, assumir o controle. Eles parecem mais do que dispostos a assumir a responsabilidade por essa confusão. Então é bastante absurdo de assistir. Mas você falou sobre o Trump se afastar, porque ele continua dizendo que essa não é a guerra dele. Não é a guerra dele, é a guerra do Biden. Mas ele já está lutando contra a Rússia há 100 dias com o exército dos auxiliares nessa guerra por procuração. Então, certamente, se ele continuar assim, vai ser a guerra do Trump, não é? this will be Trump's war, won't it? It is already Doug McGregor, who knows it all. Já é assim. Doug McGregor, que sabe tudo, já afirmou inequivocamente que agora é a guerra dele. E sim, Trump olha, ele tem de novo um monte de perdedores ali. Quero dizer, esses perdedores são chamados de generais americanos. Eles nunca ganharam nada na vida. Perdem todas as guerras e depois disso colocam a culpa nos políticos, claro. Mas a questão é que você tem pessoas como Kellogg, o cara é um perdedor. Todos eles são. E o ponto que eles ainda não conseguem reconhecer é que precisam abandonar a pretensão. Eles nem estão no mesmo nível militar que a Rússia. Na verdade, nunca estiveram, exceto pela Marinha dos Estados Unidos, que teve aquela, sabe, luta brilhante, por assim dizer, e guerra no Pacífico. E mesmo assim, você sabe, eles precisaram da ajuda do Exército Vermelho para derrotar o Exército Kwantung na China, que tinha 1 milhão de soldados e coisas desse tipo. Mas o ponto é que esses caras perderam todas as guerras deles. Eles nunca ganharam nada. Bem, eles derrotaram Granada e tiveram os turcos atirando contra o exército iraquiano semi-analfabeto. Mas a questão é que isso nem é sério. E esses caras são movidos pelo ego. Eles foram convencidos, por meio de completa invenção e reescrita da história do século XX, principalmente por historiadores do establishment britânico e americano, que simplesmente, você sabe, não conseguiram aceitar. Eles não conseguiram aceitar que a União Soviética derrotou, em grande parte, a Alemanha nazista, que basicamente as forças do eixo na Europa foram derrotadas pela União Soviética, que a União Soviética foi uma potência no espaço e coisas desse tipo. Era para ser a cidade brilhante sobre a colina, sabe? E de alguma forma, eles têm esses russos que estão constantemente interferindo com você. E como resultado, você viu por si mesmo o que eles fizeram não só com os Estados Unidos, mas também com a Europa. E agora você tem toda uma classe de pessoas que não tem lealdade nacional. Eles são altamente incultos. As pessoas muitas vezes confundem o requinte deles, como dirigir Lamborghinis e beber whisky caríssimo, com cultura. Bem, na realidade, claro, se você olhar para essas elites, a elite alemã, olhe para eles. Eles são basicamente imbecis. Annalena Baerbock é apenas um exemplo. E o mesmo acontece lá. E Trump montou sua administração novamente, com exceção da Tulsi Gabbard, que é definitivamente uma mulher com alguma integridade, e você sabe, ela entende o que está fazendo. Olhe para eles. Olhe para os Kellogg's. Olhe para todos aqueles generais. O que eles podem aconselhar o Trump? Então ele criou, olhe para o conselheiro de segurança nacional dele. O Mike ele é um fracassado, ele dizia, eu estava no 7th King, sabe, no regimento Ranger. Ok. Você já viu uma guerra de verdade? Não. O exército dos Estados não sabe o que é uma guerra de verdade. Mesmo quando você olha para os documentos deles e tudo mais, é tudo escrito basicamente para esmagar potências do terceiro mundo. Isso se não for do quarto. E foi isso que aconteceu. E agora eles têm que encarar a realidade e não conseguem lidar facilmente com isso. Existem muitas questões humanas ali. Existem muitas questões mentais ali. I guess the direction of the war now seems Então,
Acho que a direção da guerra agora parece clara, já que a Ucrânia e a OTAN estão perdendo a guerra, e os Estados Unidos decidiram se afastar. Os europeus vão tentar manter isso sem os americanos. Fico me perguntando, então, qual a probabilidade de a guerra se espalhar ou desencadear um conflito entre a Rússia e alguns países europeus, porque não acho que ninguém queira isso, mas as regras da guerra por procuração continuam mudando. Quero dizer, vale lembrar que o próprio Biden argumentou que F-16 significariam a Terceira Guerra Mundial. Mas agora, claro, já ultrapassamos esse ponto há muito tempo. E de fato, no final de 2024, vimos alguns países da OTAN realizando ataques à Rússia com esses mísseis de longo alcance, que se reconhece serem operados também por americanos. Mas a Rússia sempre teve um dilema, porque ou ela retalia e arrisca a Terceira Guerra Mundial, ou não retalia. Claro, isso daria mais coragem à OTAN. E como você lê nos jornais o tempo todo, a Rússia não ousa responder. Está provado que ela não vai defender suas linhas vermelhas, tudo isso. Mas se os Estados Unidos se afastarem, então duas coisas acontecem. Primeiro, os europeus terão que escalar dramaticamente, eu acho, para compensar as perdas dos Estados Unidos. Você sabe, possivelmente os britânicos falando sobre aviões na Ucrânia, coisas assim. A segunda coisa que acontece é que a Rússia tem menos a perder ao retaliar se não entrar numa guerra direta com os americanos. Então sim, só estou me perguntando, dado como continuamos mudando as regras dessa guerra por procuração, quão provável você acha que é acabarmos em uma guerra entre a Rússia e os europeus? Novamente, racionalmente acho que não faz sentido, mas sinto que a razão já foi jogada pela janela há algum tempo. The main question which you have to ask is A principal pergunta que você deve fazer é: com o que a OTAN europeia vai lutar contra a Rússia? Esse é o principal problema. Vou te dar uma ideia. Todo o exército terrestre do Reino Unido não conseguiria lotar o novo estádio de Wembley. O poderoso, estou sendo irônico, poderoso exército da França, que é o melhor exército da Europa, tem 113 mil soldados. Isso é menos do que os russos têm em um único eixo operacional na Ucrânia. O nível de prontidão técnica do exército francês, digamos que eles têm o famoso tanque Leclerc, que eles não querem fornecer. Eles não querem fornecer tanques Leclerc para a Ucrânia porque, obviamente, bem, eles acabariam do mesmo jeito que os Abrams e todos os outros. E os russos, esses caras que lutam lá, eles têm hipotecas. Russians have to, those guys who fight there, they have mortgages. They would love to kill Leclercs too, as they did with... Eles adorariam destruir os Leclercs também, sabe? Assim como fizeram com o Leopard, que supostamente era o melhor tanque do mundo. Mas não é, é tudo blefe. Dos 222 Leclercs ativos que a França possui, a disponibilidade técnica provavelmente varia entre 15% e 35%. Quanto às aeronaves, eles têm cerca de 180, Rafales e todos aqueles Mirages, mas apenas cerca de um terço realmente pode voar. O Reino Unido provavelmente pode fornecer cerca de 10 Tornados e, sabe, talvez 15 F-35s. Veja, esse é o problema. Se a Europa quiser ir lutar contra a Rússia, só existe uma maneira de derrotar os russos. E acredite, nem estou apresentando o pior lado do argumento. Digamos como Sun Tzu argumenta, não subestime o inimigo. Don't underestimate the enemy. The only way they can defeat Russia is by killing Russians with the hurt. A única maneira de eles derrotarem a Rússia é fazendo os russos terem hérnias de tanto rir. Ok, sejamos francos. E quem está te dizendo isso é um profissional militar. Então a Europa é impotente militarmente. Só estou dizendo isso para que você entenda que ainda existem pessoas com bom senso por lá. É por isso, aliás, que eles estão desesperados e histéricos, porque perceberam que foram desmascarados. Quero dizer, o poderoso Bundeswehr é uma piada, como já afirmei. Eles provavelmente conseguiriam reunir uns Eurofighters, talvez uns 12. Sim, os britânicos podem fornecer mais 8 ou 9 Eurofighters. Literalmente, essas são forças armadas disfuncionais. O único motivo, vou te dar uma dica só para ilustrar, e muita gente diz que foi o Obama, que a mão do Obama foi forçada.
It was France, Italy, and United Kingdom who decided to... Foram a França, a Itália e o Reino Unido que decidiram lutar contra o Sr. Gaddafi e eles começaram a guerra. Now, guess what? E adivinha? Eles ficaram sem munições inteligentes em 72 horas e começaram a implorar para que os Estados Unidos entrassem na jogada. E isso é a Líbia. Esse é o cara Gaddafi que nunca quis continuar uma cooperação militar real com a Rússia e coisas desse tipo. 72 horas eles já estavam sem qualquer tipo de munição moderna. 72 hours, they were out. Você acha que melhorou? Não. Modern munitions. Piorou muito. Porque agora, como já disse, pegue qualquer país ali que seja um grande jogador. Retire a dissuasão nuclear francesa, que consiste em apenas 4 submarinos estratégicos de mísseis da classe Le Triomphant, e eles têm o Mirage 2000, seja lá qual for o 5F, não me lembro, que pode carregar esse míssil de cruzeiro curioso com alcance de 300 quilômetros. Which can carry this funny cruise missile with a range of 300 kilometers. That's everything they have in terms of the nuclear weapons. Isso é tudo que eles têm em termos de armas nucleares. Tire isso, e eles são um exército do terceiro mundo com alguns brinquedos brilhantes e, sabe, caros. Quando você olha para isso, eles nem conseguem produzir um míssil antinavio supersônico, nenhum deles. Os Estados Unidos não conseguem produzir um, e eles também não. E então você começa a olhar de perto para o que constitui o TOE, Tabela de Organização e Equipamento. É a tabela de organização e equipamento de exércitos e forças armadas presa em 1990. É isso que é. Então eles querem ir até o fim. Claro, o potencial de mobilização russo, embora não seja tão grande quanto o europeu, mas a Rússia não precisa disso. European one, but Russia doesn't have to. I mean, there are so many newest weapon systems which can completely Quero dizer, há tantos novos sistemas de armas que podem decapitar completamente. Os russos dizem abertamente, sim, se vocês quiserem começar uma guerra, vão em frente e se escondam em seus bunkers sob Bruxelas. Vai ser muito melhor, vocês sabem, apenas se reúnam para que possamos matar todos de uma vez. E é isso, mesmo sem armas nucleares. E tudo isso é blefe. A única coisa que eles provavelmente é continuar tendo algumas armas leves e talvez alguns MEMPADs, daqueles mísseis Stinger lançados do ombro. Fora isso, é impotente. type things. So, yeah, other than that, it's impotent. Yeah, I heard something similar recently in a Sim, ouvi algo parecido recentemente em uma conversa que tive com George Beebe, o ex-diretor da CIA para análise da Rússia. Ele também apontou que os europeus têm um certo problema com isso, que não existe uma estratégia, porque, você sabe, em uma estratégia é preciso ter objetivos, mas também é necessário considerar os meios para alcançar esses fins. Tem que haver uma conexão, mas há um enorme descompasso. E acho que ele aponta corretamente que isso se deve em grande parte ao quanto todos ficaram emocionais na Europa. Não há pensamento estratégico e eles estão muito emocionais. Então, novamente, o que isso significa é que por causa dessas emoções, continuam estabelecendo metas enormes e irreais. Portanto, não, a Rússia não vai se retirar para as fronteiras de 91. Na saída, eles terão que pagar reparações. on their way out, they will have to pay reparations. They will, will set up trials for Moscow. Eles vão, você sabe, criar tribunais para Moscou. Mesmo agora, nos estágios finais, quando vemos que perdemos a guerra, eles ainda estão falando, a UEP ainda está falando, sobre criar tribunais para os líderes russos. E se alguém questiona isso, dizendo, olha, esses objetivos não são alcançáveis, então essa pessoa é vista com desconfiança, como, por que você está tentando defender os russos? Você está legitimando eles? Está apoiando as narrativas deles? Então não há mais espaço para a razão. Há apenas, de novo, essa emoção, estabelecendo objetivos malucos que não podem ser sustentados pelos meios disponíveis, e acabamos em posições muito vulneráveis, sem saída. E por isso eu me pergunto se isso pode explicar a situação, porque de novo eu mencionei isso. This could explain it because, again, I mentioned this. Very simple. Let's be Bem, é muito simples. Vamos encarar os fatos. A Europa odeia a Rússia. Os europeus, a maioria, não todos, não sei qual é o percentual, talvez 65%, varia de país para país. Se você olhar para o Sputnik 2017, nada menos. Antes de tudo isso, Paul, você pode encontrar facilmente apenas cerca de um quarto, e os franceses ainda menos, dos europeus consideram os russos um povo europeu.
Os russos não têm mais ilusões sobre isso. E esses são europeus, sabe? Não apenas alguns líderes ideológicos que eles elegeram. Eles os elegeram, a França elegeu Macron. Que a França aproveite. Ei, vocês elegeram o cara com uma vitória esmagadora. Não dá para dizer que ele não é um líder legítimo da França. Isso é o que o povo francês quis. Então eles não consideram os russos um povo europeu. E por fim a Rússia diz, tudo bem, estamos de acordo com isso. Na verdade, apenas fiquem bem longe de nós. E quando você olha para isso, é exatamente isso, e nada pode mudar. É por isso que eles ficam histéricos, porque é uma atitude de séculos em relação aos russos. Grandes parcelas da população, ou por exemplo, elites políticas como em Washington, como James Clapper, que era o responsável por toda a inteligência, consideram os russos sub-humanos. Ele declarou abertamente que os russos são geneticamente problemáticos, que têm predisposição para roubar e coisas desse tipo. Então os russos finalmente declararam que sim, tudo bem, estamos prontos para ser bárbaros asiáticos e não somos europeus. E isso é bom, porque é o que é. As pessoas precisam entender que os russos não têm, e você provavelmente sabe disso tão bem quanto eu, que para os russos, eles sabem que para a Europa, o 9 de maio, o dia da vitória, com exceção dos britânicos, quero dizer, eles poderiam ter feito parte disso, mas tirando isso, para a Europa é um dia triste, porque a Europa unida foi derrotada. Muitas pessoas esquecem que tivemos o quê? Um exército finlandês lutando contra o exército vermelho. Tivemos húngaros, italianos, romenos, sabe? A lista continua. Divisões espanholas, divisões SS francesas, entende? Então é assim, olha só, sim, isso é Europa. E sempre foi assim. Os franceses se renderam a Hitler sem nem oferecer resistência séria. O governo da época, Vichy, colaborou fortemente com a Alemanha nazista. E os russos reconhecem isso. Eles não querem mais contornar esse fato como faziam na época soviética, quando havia vetores ideológicos, por assim dizer, tipo, bom, sim, talvez sejamos marxistas, mas ainda queremos fazer parte da Europa. Os russos não querem fazer parte da Europa hoje. Essa é a questão. E os russos têm preocupações muito maiores, obviamente, em consolidar e unificar a massa continental da Eurásia economicamente junto com a China, o que é um grande problema. Together with China, which is a huge economically gigantic, it dwarfs Europe. Bem, economicamente é gigantesco, supera a Europa. E então é claro, a Rússia precisa encontrar um modus vivendi com os Estados Unidos. Não porque os russos amem particularmente os Estados Unidos, mas porque são duas superpotências que podem facilmente obliterar o mundo 5 vezes. Então é preciso encontrar meios de coexistir e, pelo menos, manter relações diplomáticas e coisas desse tipo. Mas sim, o romance entre a Rússia e o Ocidente combinado acabou. Tá morto, morto, morto. Então, aqueles europeus e ocidentais, em geral que vêm à Rússia hoje, são recebidos de braços abertos, sabe? Mas em geral, como civilizações, a incompatibilidade foi completamente comprovada. Sim, acho que esse é um ponto interessante, porque muitas vezes olhamos para muitos dos pontos de ruptura ou a linha de frente entre a Rússia e a Europa e geralmente apontamos para as tensões militares e o desacoplamento econômico. Mas os laços políticos ou sociais, isso é bastante interessante, porque conheço alguns liberais russos também que parecem muito convencidos de que o Ocidente só tem problema com o Putin. Se fosse outra pessoa lá, eles abraçariam os russos. Mas acho que muitos deles mudaram de mentalidade, ao que parece, especialmente nos últimos 2 ou 3 anos. E novamente, quando muitas dessas políticas foram implementadas, não acho que na Europa tenhamos pensado bem nisso. Porque quando você começa a banir atletas russos, jogadores de xadrez, turistas, literatura russa, balé, você sabe, teve gente como o ex-embaixador americano McFaul argumentando que não existem mais russos inocentes. Esse tipo de coisa. Acho que muitos deles começam a questionar se, espera aí, o Ocidente odeia o Putin ou odeia todos os russos? Bem, não, eles odeiam russos, é. Sim.
McFaul is an imbecile. He's mentally challenged. McFaul é um imbecil. Ele é um homem com deficiência mental. E isso mostra a completa degeneração da instituição política ocidental, porque, como diabos... Primeiro, não se esqueça, o cara não foi apenas embaixador na Rússia, e lá ele era motivo de chacota, mas também é considerado em Stanford, ou sei lá, Berkeley, seja lá qual fábrica de diplomas ele trabalha, ele é considerado um especialista em Rússia. O cara não sabe absolutamente nada sobre o assunto e tem um doutorado. Sabe, é como aquela famosa frase do Mencken sobre idiotas com doutorado, como ele escreveu nos anos 1920. Ele foi visionário, sabe? Então é isso. É esse tipo de pessoa que você tem. E sim, você está absolutamente certo ao dizer que não são apenas as elites políticas. Isso já foi reconhecido pelo povo russo. That has been recognized by Russian people. As I already stated last time, I believe when we spoke about it, I mentioned it. Como já afirmei da última vez, acredito que quando falamos sobre isso, mencionei este fato, que é chocante, na verdade. Em 2021, mesmo antes do início da operação militar especial, os russos foram questionados sobre como se identificam. 64% dos russos se identificaram como não europeus, enquanto 20% foram ambíguos quanto a isso. Você pode apostar o que quiser hoje, que a esmagadora maioria dos russos não só não se identifica como europeia, como também não quer se identificar como europeia. E depois da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos em Paris, eu acho, E quando seus chamados liberais russos, que são essencialmente agentes pró-Ocidente, financiados pela USAID e tudo mais, mesmo que eles comecem a mudar essas opiniões, isso diz algo, que finalmente a mensagem foi entendida. The point was driven home. I was writing about this for 10 years now. Now it's Tenho escrito sobre isso há 10 anos. Agora isso se tornou a realidade da sociedade russa em geral, e eles não querem ser associados de forma alguma à Europa. A jornada russa, por assim dizer, dos últimos 300 anos para se incorporar à Europa acabou. E sim, eles vão proibir, vão sabotar, vão fazer o que puderem para prejudicar a Rússia ou sabotá-la. Mas sim, europeus normais, pessoas com seus valores tradicionais, com sua própria integridade humana, se sentirem realmente mal vivendo, digamos, na Alemanha ou na França, são bem-vindos na Rússia. Foi um dos movimentos geniais de Putin abrir esses vistos de 3 anos sem nenhum requisito para pessoas que compartilham o que é chamado, não me lembro o nome da ordem executiva, mas era algo sobre valores tradicionais. Então sim, há muitos europeus que estão se mudando para a Rússia agora. Oh yeah, I actually know one guy who's trying to make it. Na verdade, conheço um cara que está tentando entrar lá. Eu o conheci há muito tempo. Enfim, quero te perguntar rapidamente sobre as divisões dentro dos Estados Unidos, porque achei essas propostas vindas do Kellogg e do Witkoff tão surpreendentemente diferentes. Novamente, o Witkoff parece aceitar que é preciso lidar com as causas subjacentes, e ele realmente ouviu o lado russo. E até que ponto a Rússia exige a restauração da neutralidade da Ucrânia e as concessões territoriais, tudo isso. Bem, como sabemos, o Kellogg apresentou algo parecido com a divisão da Alemanha, e novamente com forças de paz europeias. Bem, eles deram outro nome para isso, mas de qualquer forma ainda seriam tropas da OTAN. Mas são propostas tão diferentes. O que você acha disso? Isso é uma forma do Trump fazer acordos ou mostrar. Aqui estão 2 opções. Se você jogar bem suas cartas, depende de que lado vamos seguir. Ou isso é apenas caos e divisões dentro das fileiras? Sim, é um caos. E de novo, não se esqueça, Kellogg é um perdedor. Ele é motivo de riso entre os profissionais militares russos. Ele é como a maioria dos generais americanos. Mais uma vez, ele é um perdedor. Nunca ganhou nada na vida e não entende de guerra moderna. Ele tem 80 anos, é um neoconservador. Então é isso, esse é o Trump. Ele contrata pessoas assim. Obviamente, o Trump precisa retribuir, digamos assim, retribuir entre aspas, a Miriam Adelson e outros doadores. Mas os russos já declararam que não estão falando sobre o Kellogg. E de novo, sabe, isso seria engraçado. Eu adoraria estar lá se, por exemplo, o Sr. Surovikin, como negociador do lado russo, encontrasse o Sr. Kellogg. Ele olharia para ele como se fosse uma pulga, sabe?
he would be looking at him as at the flea, so because that's who they are, Então, porque é isso que eles são, sabe? As Forças Armadas americanas foram totalmente desacreditadas. E quando você olha para isso, sim, é a administração Trump, ok? É um caos. Ele fez algumas coisas boas e nomeou algumas pessoas boas, como Kash Patel para diretor do FBI e Tulsi Gabbard como chefe da inteligência nacional. Mas o resto, você olha para isso, meu Deus, o que diabos ele está tentando fazer? E não está dando certo. Ele realmente acreditava, eu acredito nisso. Quando ele conversa com Kellogg, o cara tem problemas com matemática. Ele evidentemente não entende o que é a guerra moderna. Ele está completamente alimentado pela propaganda ucraniana. É por isso que ele acha que os russos perderam 700 mil mortos. Quero dizer, nenhum profissional militar ou de inteligência de verdade acreditaria nisso, mas ele acreditou. E então, quando você olha para isso, o que posso dizer? É a administração Trump, ok? E começo a concordar cada vez mais com Doug McGregor, que agora é a guerra de Trump. Em outro ponto, os Estados Unidos, assim como a Europa, também são impotentes militarmente. Eles literalmente não têm mais nada para enviar. E mesmo que encontrem algo, será aniquilado. E o blefe foi desmascarado. O blefe do complexo militar industrial dos Estados Unidos foi exposto. E sim, as armas ocidentais foram exibidas. Quero dizer, é patético, honestamente. Não, ainda podem matar, não se engane. Eles matam. Mas toda essa mitologia carregada de patos sobre algum tipo de superioridade tecnológica, eles são tecnologicamente inferiores. Alguns deles estão atrasados, não apenas uma geração, mas 2 gerações de armamentos. E é por isso que ele provavelmente está em uma situação difícil agora, mas decidiu que essas são as pessoas dele. E então ele tem o Witkoff, que é definitivamente um homem inteligente. Ele é definitivamente intelectualmente honesto. E você tem esse cara Kellogg, e seja lá o que o Trump decidir, que ele decida o que quiser. Neste momento, isso não importa. Vou te dar um exemplo. Mesmo que os Estados Unidos mobilizassem todas as suas forças armadas agora e tentassem lutar contra a Rússia, supondo que a Rússia, de alguma forma, permitisse que eles se pré-posicionassem e depois se posicionassem, eles não vão lutar por muito tempo. E, na verdade, serão os Estados Unidos que recorrerão ao nuclear, porque eles não têm capacidade de lutar contra a Rússia de forma convencional. Simples assim. E eu escrevi o primeiro livro, Perdendo a Supremacia Militar, há 8 anos. Eu já afirmei, quero dizer, essas pessoas não entendem isso. O que está acontecendo é que eles simplesmente não têm noção. Porque se convenceram, escreveram esses livros de história sobre si mesmos, sobre como são grandiosos, como derrotaram, você sabe, Hitler. Com uma pequena ajuda daqueles russos, um espetáculo secundário, onde eles mataram 80% da crème de la crème das forças do eixo. Mas sim, nós somos os... Olhe para isso. Matamos, sabe, tantos na guerra do Iraque. E as pessoas diziam, inclusive generais russos, parem com isso, pessoal, isso não é uma guerra de verdade. Mas eles mentiram para si mesmos. E como resultado temos... Tá aí, sabe? Sim, provavelmente concordo com você sobre a questão do Kellogg, porque publiquei um vídeo dele em que ele fez aquele discurso, naquela mesa, dizendo que somos o auge do profissionalismo. Estamos matando russos e tirando-os das fileiras das grandes potências. E nem estamos perdendo americanos, estamos lutando com ucranianos. E publiquei isso porque achei, sabe, que estava errado em muitos níveis. Primeiro, estrategicamente. Você não entra numa briga com a Rússia se não pode vencer. Não importa com quem você lute. E segundo, era simplesmente a imoralidade disso. De que, sabe, estamos apenas lutando com ucranianos. Bem, eu não espero moralidade dos generais americanos. E Kellogg é profissionalmente incompetente, como a maioria deles. Ele não entende de operações, ele não entende de tecnologia, ele não consegue. E ele não tem uma formação séria em engenharia. Então o cara ainda está, sabe, sofrendo como McCain, como o falecido John McCain sofria.
A russofobia dele era absolutamente motivada pelo fato de que ele foi abatido, na verdade, por um míssil soviético. Na verdade, ele foi abatido pela equipe de combate de oficiais vietnamitas de defesa aérea. Mas claro, eles foram treinados pelos russos, e os russos lhes deram o complexo de defesa aérea S-75. Mas é assim que isso acontece. E Kellogg, ele é um perdedor. Ele não realizou nada em sua vida, militarmente falando. Accomplished nothing in his life, military-wise. He's the part of the army which loses all of its war. Ele faz parte do exército que perde todas as suas guerras. E como resultado, ele tem esse complexo de inferioridade que se manifesta em falar mal dos outros e fingir que entende de profissionalismo militar. Ele não entende. Como já afirmei, ele é motivo de riso entre oficiais militares sérios. Sei disso em primeira mão. Oficiais de alta patente dizem esse cara é um idiota, basicamente, sabe? Mas esse é o jeito do Trump, sabe? Ele convidou o senhor Mattis para ser secretário de defesa em determinado momento, como explicou. Ele fala bem e fica bem de uniforme. Pois é, tá aí o critério. Tá aí. O que você espera? Well, there you go. That's your criteria. There you go. What do you expect? Sim, definitivamente há uma falta de profissionalismo ali. Sim, é uma completa falta de profissionalismo. Sim, bem, o que achei engraçado foi que o General Kellogg me respondeu no Twitter, dizendo: "Ah, isso é coisa do Sun Tzu que ele gostava." E foi só. Para mim, foi simplesmente louco que esses sejam os grandes planos geniais com os quais eles estão trabalhando. Não, quero dizer, a educação militar americana, de cima a baixo, com exceção de algumas áreas críticas de engenharia, como a Academia Naval dos Estados Unidos ou a Academia da Força Aérea dos Estados Unidos, é uma piada. O que eles ensinam nesses colégios de guerra, ou sabe, no Command and General Staff College, em Leavenworth, Kansas, eu não sei. Provavelmente ensinam como os Estados Unidos derrotaram, sei lá, uma invasão alienígena. Provavelmente assistem Independence Day como se fosse um documentário ou Top Gun, sabe? Mas é essa a impressão que passa, porque as pessoas evidentemente não entendem o básico. Eles têm essa tecnologia, grande parte da qual não é realmente viável no campo de batalha moderno, mas se convencem de que são bons. Se são tão bons assim, por que perdem suas guerras contra um inimigo que realmente decide revidar? Esqueça os seus pares, e esse é o problema. Escrevi todos os meus 4 livros especificamente sobre isso. Eles obviamente nunca refletem sobre isso. Agora é tarde demais. E o ponto é que estou começando a me inclinar mais para o fato de que sim, Doug McGregor estava certo, que é a visão distorcida de Trump. Minha última pergunta é sobre o que você acha, com base na sua experiência, que a Rússia fará a seguir. Porque, para mim, parecia que a Rússia estava preparada para fazer grandes concessões nesse acordo proposto por Trump. Mas depois comecei a pensar mais sobre isso. Pode ser apenas uma ótima jogada de relações públicas, porque os russos pareceram muito conciliadores, mas Zelensky rejeitou imediatamente. E como seu ex-assessor Alei Arestovich apontou. Então, o que você está fazendo? Você está fazendo os russos parecerem pessoas gentis, conciliadoras, amantes da paz, dispostas a considerar fazer concessões. Enquanto isso, seu ex-chefe, Zelensky, está simplesmente descartando isso de imediato, antes mesmo de terem a reunião em Londres. Então E então, claro, previsivelmente o governo Trump, bem, Marco Rubio não cancelou, eles simplesmente não aparecem. E agora Trump pode acabar parecendo mais favorável aos russos, e ele nem sequer recebeu nada dos russos. Então me pergunto se os russos teriam aceitado as concessões que foram relatadas no Financial Times. E se não, para onde você acha que os russos vão agora? Eles estão buscando a vitória? Qualquer coisa. Você pega o Le Figaro, The Economist, que é comandado pelos americanos, Financial Times, The Times, é tudo lixo, é tudo tabloide. As pessoas que trabalham lá estão só inventando tudo. E eles fazem de novo a maior parte do que agora é propaganda, que é uma máquina de propaganda, a gibersoniana. Muitas dessas pessoas poderiam, na verdade, ser acusadas de crimes de guerra.
Por exemplo, o conselho editorial do Financial Times. Sim, aqueles que estão ali despejando e espalhando, principalmente propaganda ucraniana. E claro, eles estão trabalhando para si mesmos. Então não pode ser levado a sério de forma alguma. É por isso que Peskov e sua declaração foram novamente afogados em tudo isso. Sabe bem, é isso que a mídia é, são prostitutas, ok? Por definição. E então Peskov afirmou, não confiem neles, ouçam as fontes primárias. Mas adivinhem o que eles fazem? Eles também pegam as fontes primárias e sabem o que fazem? Começam a distorcê-las. Então o jornalismo em si não é uma profissão, não é um ofício. E eu não quero entrar na definição de jornalismo do Hunter em, vocês sabem, Medo e Delírio em Las Vegas, mas todos nós conhecemos essa definição e quem eles são. Portanto, você não pode confiar na mídia do establishment no Ocidente. Ponto final. Quero dizer, eles são a máquina de propaganda gibsoniana. E como o Sr. Lavrov realmente teve que falar com aquela patricinha, Elizabeth Brennan, ou seja lá qual for o nome dela, da CBS, você pode ver por si mesmo. Eles são provocadores. Não têm integridade humana, nem integridade profissional. Eles apenas fazem o que lhes mandam fazer. Então, nesse caso, é tudo uma questão de relações públicas, tentando retratar a Rússia como fraca e tentando dar ao Ocidente algum tipo de vitória imaginária, porque isso é a única coisa de que são capazes. A vitória militar já foi alcançada. Agora é apenas uma questão da fase de arranjos, de como tudo isso vai terminar. Mas como já citei Doug McGregor, acho que esta é a guerra de Trump. Trump, obviamente, não é um russófilo. Ele odeia Putin porque entende o quanto Putin é superior como ser humano e como estadista, mas ele acredita que de alguma forma é um gênio, e ele é um narcisista. E ele vai piorar muito as coisas em relação ao que estão hoje. A menos, é claro, que ele recue, como prometeu. Mas é claro, é uma promessa do Trump. O que isso significa? Não vale o papel em que foi escrita. Então, como resultado, ainda estamos nesse período de espera. Mas os russos continuam avançando para o oeste. E não é que os russos queiram governar essas pessoas. Porque, por exemplo, mesmo depois de 10 anos, ainda existem problemas de corrupção e tudo mais nessas repúblicas, ex-repúblicas, que agora fazem parte da Federação Russa. E vai demorar ainda mais depois desse modo de vida ucraniano, por assim dizer, se você incorporar essas partes ao seu balanço. Mas veja só, os russos estão se aproximando de Sumy agora e já estão no Oblast de Kharkov. Teremos que esperar para ver, sabe? Vamos ver. We'll have to wait and see, we'll see. Bem, Andrei Martynov, obrigado novamente pelo seu tempo. Foi muito interessante, então obrigado. É um prazer.